Ela não esperava voltar, não daquele jeito, cansada do barulho da cidade e do vazio das conquistas que já não preenchiam. Amanda atravessou o velho portão da fazenda da infância e o coração dela tremeu, porque ali, entre o cheiro de terra molhada e o silêncio das lembranças, vivia algo que ela nunca teve coragem de enterrar: o amor por Pedro e a dor por um filho que nunca conheceram. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e pulsando com histórias do coração. O portão da fazenda rangeu como se reclamasse da ausência. Amanda parou diante dele, a mão ainda sobre o ferro envelhecido, os olhos mergulhados no que via e no que lembrava. A casa branca, com janelas azuis, coberta por trepadeiras já secas, parecia suspensa no tempo. Mas o tempo, ela sabia, não havia parado. Tinha passado por dentro dela feito enxurrada. Com o vento vindo do leste, o cheiro da terra molhada invadiu suas narinas. Era o mesmo cheiro da manhã em que partiu. O mesmo cheiro do dia em que tudo desabou. Arrastando a mala pequena, Amanda atravessou o pátio coberto de folhas. Cada passo parecia ecoar na alma, despertando lembranças que estavam adormecidas, mas nunca esquecidas. O barulho de cascos de cavalo, o riso abafado entre as árvores, a voz de Pedro sussurrando coisas que ela nunca soube esquecer. A porta da frente estava apenas encostada. Era assim que Dona Estela gostava de deixar. Dizia que casa de gente honesta não precisava de tranca. Amanda empurrou devagar e foi recebida pelo som oco do vazio. O cheiro de eucalipto e poeira, os móveis cobertos por lençóis, a luz filtrada pelas frestas da veneziana. Largou a mala no canto e caminhou até a cozinha. A chaleira ainda estava no fogão, o pano de prato bordado pela avó ainda pendurado no gancho. Amanda passou a mão sobre o balcão de mármore e sentiu a aspereza da saudade. Foram 6 anos longe, 6 anos de prêmios, contratos, corridas contra o relógio e noites que terminavam em hospitais. O corpo cedeu, a mente pediu socorro, e quando não restava mais nada a perder, ela lembrou daquele lugar, da única coisa que um dia pareceu abrigo. Mas Amanda não estava ali só por exaustão. Estava porque, mesmo sem admitir, havia algo que ainda precisava encarar, algo que havia deixado para trás, ou alguém. Na manhã seguinte, acordou com o som das cigarras e o cheiro de café passado no coador. A casa parecia viva de novo. Dona Estela estava de pé desde cedo, como sempre. Conversaram um pouco. Estela era econômica nas palavras e generosa nas opiniões. Vai precisar de tempo, Amanda, disse, sem levantar os olhos do tricô. Mas não espere que a terra cure o que você ainda não teve coragem de olhar. Amanda não respondeu. Não sabia como. Apenas pegou as chaves do carro e saiu em direção ao centro da vila para comprar mantimentos e sentir o cheiro do mundo real, daquele mundo que ela havia deixado para trás. A vila estava quase igual. A padaria com o mesmo letreiro torto. A loja de tecidos da Dona Irene, ainda vendendo rendas e novelos. E o mercado agora reformado, mas com os mesmos corredores estreitos. Foi ali que ela o viu. Pedro estava de costas, escolhendo laranjas. A camiseta azul colada ao corpo denunciava os músculos marcados, o pescoço bronzeado pelo sol. Amanda parou, o coração descompassado. O tempo parecia andar de ré. Quis sair dali e desaparecer, mas ele virou. Os olhos se encontraram, e por um instante o mundo se calou. Pedro não disse nada. Ela também não. Apenas assentiu com a cabeça, como quem reconhece um lugar dentro do outro que nunca deixou de existir. Ele colocou as laranjas no cesto, pagou e saiu. Amanda ficou ali, entre o som dos freezers e a respiração contida. Mais tarde soube pela mãe. Pedro havia comprado as terras da fazenda vizinha. Era dono agora. Plantava uvas, colhia silêncios. Amanda sentou-se no alpendre da casa, olhando para o fim da tarde. O céu tingido de dourado. As sombras compridas se arrastando pelo campo. Sentiu um nó na garganta. Aquilo não era coincidência. O destino, às vezes, tinha dessas ironias poéticas e cruéis. Pedro, aquele que ela amou no escondido, no proibido, no urgente. O mesmo que segurou sua mão quando ela tremia de medo, que beijou seu ventre quando souberam que havia vida ali dentro. E o mesmo que desapareceu no dia em que tudo desmoronou, ou que foi afastado
Ela nunca teve certeza. Eles não se falavam desde então. As cartas dele, se existiram, nunca chegaram. As palavras que ela guardou nunca foram ditas. A dor, essa sim, ficou. No dia seguinte, logo cedo, Amanda resolveu andar pelo pomar. As mangueiras ainda resistiam, mesmo sem cuidados. Subiu no muro baixo para alcançar um galho. Sentia-se leve, quase esquecida de si mesma, mas um movimento rápido atrás dela a fez perder o equilíbrio. Escorregou e teria caído feio, se 2 braços firmes não a tivessem aparado. Pedro. O toque foi rápido, mas suficiente para acordar algo que estava adormecido. Os olhos dele buscaram os dela. Havia surpresa, sim, mas havia também ternura, daquelas que resistem ao tempo e ao orgulho. Você sempre foi teimosa, ele disse num sussurro quase rouco. E péssima com altura. Ela riu nervosa, a mão ainda apoiada no braço dele. E você sempre aparece quando eu estou prestes a me machucar. Talvez seja meu dom, respondeu sério sem tirar os olhos dela. Amanda quis dizer algo, mas não havia palavras suficientes. A única coisa que conseguia ouvir era o coração martelando, no peito e a memória do beijo, que nunca foi esquecido. Ele a soltou com delicadeza. Pegou uma manga no chão e entregou a ela, como quem oferece paz, ou um convite para recomeçar. Bem-vinda de volta, Amanda. E foi embora, sem olhar para trás. Ela ficou ali, segurando a fruta nas mãos e o passado nos olhos. O cheiro doce da manga, o calor da pele dele ainda em seus dedos, e a certeza de que, por mais que tivesse fugido, aquele lugar e aquele homem ainda eram parte dela. Amanda voltou para casa em silêncio, mas não dormiu naquela noite. Ficou à janela, observando a fazenda vizinha. Uma luz acesa na varanda. Uma silhueta que caminhava de um lado ao outro. Era ele. Ela se perguntou o que Pedro teria sentido ao vê-la. Se ainda lembrava do que viveram. Se, como ela, também sonhava com um tempo em que tudo parecia possível. E pela primeira vez desde que chegou, Amanda sentiu medo. Não do que encontraria, mas do que ainda poderia sentir. Porque o que o coração esconde, a terra sempre faz brotar de novo. A notícia chegou pelas mãos calejadas de seu Juca, o entregador de leite, enquanto deixava as garrafas na varanda da casa. Amanda escutou o tilintar do vidro e foi abrir a porta. Juca tirou o chapéu e sorriu, sempre solícito. Bom dia, moça Amanda. Fiquei sabendo que voltou de vez. Que bom. A fazenda ganha cor com a sua presença. Ela retribuiu o sorriso um pouco sem jeito. O elogio parecia sincero, mas também carregado de nostalgia. Obrigada, Juca. Estou tentando reaprender a respirar por aqui. Ele assentiu. Depois apontou com o queixo para além da cerca dos fundos. Já viu que seu vizinho novo agora é o Pedro, né? O nome bateu como um galho seco contra o vidro. Amanda congelou por um instante. Pedro? Repetiu, tentando manter a naturalidade. Ele comprou a fazenda dos Borges há uns 2 anos. Reformou tudo. Plantou videiras, construiu uma estufa nova. Tá bonito de ver. Trabalhador esse menino. Fez do mato um vinhedo. Amanda agradeceu, mas assim que ele se afastou, sentiu o peso da revelação. Pedro, ali, tão perto, literalmente do outro lado da cerca. Quando entrou, encontrou a mãe preparando café. Dona Estela era daquelas mulheres que falavam mais com o silêncio do que com as palavras. Mas naquele dia foi diferente. Vi que encontrou o Pedro ontem no mercado, disse, sem erguer os olhos da xícara que lavava com força desnecessária. Amanda, sentada à mesa, encarou o vapor do bule. Ele não falou nada. Só me olhou. Estela bufou seca. Melhor assim. Quanto menos laços, menos dores. Amanda franziu a testa. Mãe, ele mora aqui do lado. Como assim, menos laços? A gente tem um passado, queira a senhora ou não. Estela secou as mãos no avental e olhou a filha nos olhos. Tem coisas que precisam ficar onde foram enterradas, Amanda. Você voltou para descansar, não para desenterrar fantasmas. Mas Amanda não respondeu, porque havia um tremor no peito que desmentia qualquer tentativa de neutralidade. O nome dele já bastava para estremecer as estruturas que ela fingia terem sido reforçadas. Nos dias seguintes, ela tentou evitar passar perto da cerca. Tentou fingir que a fazenda ao lado era apenas mais um campo entre tantos outros. Mas a verdade era que Pedro estava por toda parte. Nos funcionários que passavam com caixas de mudas, no som distante de tratores, na silhueta que vez ou outra ela via caminhando ao longe.
E havia também Tiago. O menino surgiu como quem não quer nada, curioso, risonho, carregando um pote com jabuticabas e os olhos vivos de quem observa tudo. "Você é a Amanda?" perguntou assim que a viu no jardim. "Sou. E você?" "Tiago. Moro com o Pedro. Ele me adotou quando minha mãe faleceu." Amanda sentiu um aperto leve no peito. O menino era esperto, doce, e não tinha medo de puxar assunto. "Você é a moça da história?" perguntou de repente. Ela arregalou os olhos. Que história?" "A que ele nunca conta", respondeu Tiago, dando de ombros. "Mas eu sei que tem. Eu ouvi seu nome uma vez, quando ele achava que eu estava dormindo." Amanda não soube o que dizer. Apenas sorriu, meio sem jeito, e ofereceu um copo de suco. Tiago virou presença constante. Aparecia com frutas, ajudava a varrer folhas, perguntava tudo. E aos poucos, foi se tornando uma ponte viva entre dois corações teimosos. Numa manhã ensolarada, Amanda decidiu colher mangas no pomar. O cheiro adocicado das frutas maduras preenchia o ar, e por um momento ela se sentiu leve, como nos tempos em que subia nas árvores para fugir do mundo. Usou uma escada antiga para alcançar os galhos mais altos, equilibrando-se como podia. Foi quando o tempo pareceu desacelerar. A escada rangeu. Amanda esticou o corpo para alcançar uma manga mais distante, mas o galho cedeu com um estalo. Ela perdeu o equilíbrio. Antes que pudesse gritar, 2 braços fortes a envolveram. O impacto do corpo dela contra o dele foi suave, mas intenso. Amanda sentiu o mundo girar e, quando abriu os olhos, estava nos braços de Pedro. O rosto dele a poucos centímetros do seu. "De novo se metendo em encrenca?" ele disse, com um meio sorriso, o olhar terno. Amanda prendeu a respiração. O toque dele era firme, mas carinhoso. As mãos grandes seguravam sua cintura com uma segurança que ela lembrava bem. "A escada!" tentou dizer, mas a voz falhou. "Você nunca foi boa com a altura", ele completou, abaixando-a devagar até o chão. Ficaram ali próximos demais para serem indiferentes. Os olhos dela se fixaram nos dele. E por um instante, tudo o que estava adormecido despertou de novo. Os beijos no celeiro, as noites de verão, a primeira vez em que dividiram o medo e o amor por algo que crescia dentro dela. "Obrigada", disse finalmente, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Pedro não respondeu. Apenas olhou por mais um segundo, depois virou-se para sair. Mas antes de dar o primeiro passo, falou: "Eu não esperava te ver aqui, mas agora que te vi, não consigo mais fingir que não importa." E foi embora, deixando o coração dela em ruínas. As mangas esquecidas no chão e o ar com cheiro de coisa antiga que quer florescer de novo. Amanda ficou ali por longos minutos, segurando a fruta madura entre as mãos e tentando controlar a respiração. As pernas ainda tremiam, e não era pela queda. Era por tudo o que aquele toque reacendeu, por tudo que nunca foi dito, por tudo que ainda vivia dentro dela, esperando a chance de brotar. O fim de tarde chegou lento, como se o sol hesitasse em desaparecer atrás das montanhas. Amanda regava as plantas da varanda com um regador antigo, tentando se concentrar no presente, mas sua mente estava inquieta. Desde o dia em que Pedro a segurou nos braços, um redemoinho havia se formado dentro dela. A cada passo no jardim, a lembrança daquele toque ressurgia. Era como se o corpo lembrasse de coisas que o coração tentava esquecer. A forma como ele a olhou, o calor de suas mãos, a firmeza com que a protegeu. Tudo aquilo ainda vivia ali. No fundo do quintal, Tiago brincava entre as folhas secas, chutando pedrinhas e inventando mundos. Era curioso como aquele menino, mesmo sem saber, parecia ser o elo entre 2 corações despedaçados. Amanda sorriu ao observá-lo. Havia leveza nele, uma liberdade que fazia falta em tudo ao seu redor. De repente, o menino parou, agachou-se e começou a cavar com as mãos. Amanda franziu a testa e caminhou até ele. "Tiago, o que você está fazendo aí, querido?" Ele ergueu o rosto sujo de terra, mas os olhos brilhavam. "Achei alguma coisa, moça Amanda." Amanda se aproximou, ajoelhando-se ao lado dele. O menino puxou um pequeno embrulho enrolado em pano já desbotado e, amarelado pelo tempo, estava bem fundo. Quase tropecei nisso. Ela desfez o tecido com cuidado, e quando viu o que era, o coração quase parou. Um sapatinho pequeno, branco, de crochê fino. Por um instante,
O mundo pareceu se calar. Amanda sentiu o ar pesar nos pulmões. Aquilo não era só um objeto. Era uma memória materializada. Era o vestígio de uma dor que nunca foi enterrada de verdade. Ela passou os dedos com delicadeza sobre o sapatinho. Era igual ao que havia comprado às escondidas, na época em que ainda sonhava. Lembrou-se de tê-lo guardado no quarto, mas não daquele ser o seu destino. Alguém o havia enterrado, e ela suspeitava quem. Onde você encontrou isso, Tiago? Ali, perto da mangueira. Estava debaixo da terra, embrulhadinho. Ela assentiu sem palavras. Abraçou o sapatinho contra o peito e respirou fundo, tentando segurar o choro. Obrigada por me mostrar, Tiago. Pode voltar a brincar, está bem? O menino, ainda curioso, saiu correndo em direção ao pomar. Amanda ficou ali ajoelhada, com a terra sujando o vestido e a alma revivendo o que ela lutava há anos para esquecer. Mais tarde, já dentro de casa, decidiu procurar o velho baú que ficava no armário da sala de costura. Era um baú antigo, que guardava cadernos de infância, fotos de família e lembranças que ela mesma havia esquecido que existiam. Revirando o fundo, encontrou o diário de capa azul marinho. Estava amarelado, com as bordas enrugadas. Amanda o apertou contra o peito, respirando fundo antes de abrir. As páginas estavam repletas de letras apressadas, rabiscos, marcas de lágrima. Ali estava tudo o que ela sentia na época. O medo, a esperança, o amor por Pedro, a expectativa pela chegada do bebê e também o luto. Ela virou as páginas até encontrar o envelope, sem remetente, apenas com a palavra Pedro escrita com sua caligrafia. Era a carta que escreveu semanas depois da perda, mas que nunca teve coragem de entregar. Com as mãos trêmulas, desdobrou o papel e leu em voz baixa. Pedro, eu não sei onde você está agora. Não sei se ainda pensa em mim. Talvez me odeie. Talvez ache que eu te afastei de propósito. Mas eu preciso que saiba. Tudo o que aconteceu me quebrou por dentro. E mesmo que o mundo tenha seguido em frente, eu não segui. Ainda te amo, com todas as partes que me restaram. Nosso filho tinha seus olhos no ultrassom. Eu vi. E sonhei com você segurando ele no colo. Desculpa por tudo, por não ter sido mais forte, por não ter te procurado. Amanda, as lágrimas desceram quentes, silenciosas. Amanda apertou a carta contra o rosto e chorou como não chorava havia anos. Não era só a dor da perda, era a dor da ausência, da distância, daquilo que nunca foi vivido e que ainda latejava como ferida aberta. Na fazenda vizinha, Pedro limpava os galpões quando viu Tiago se aproximar, esbaforido. Encontrei um sapatinho, Pedro. Estava enterrado no quintal da Amanda. Ela ficou muito emocionada. Acho que era importante. Pedro parou de esfregar a enxada. O coração disparou. Um sapatinho? Como ele era? Pequeno, branco, de crochê. Amanda disse que era de um bebê. Pedro não respondeu. Apertou os olhos por um instante e, sem dizer mais nada, largou tudo e caminhou para o campo. Lá ajoelhou-se entre os parreirais e socou a terra com força. Ele lembrava do dia em que soube da gravidez, do modo como planejou fugir com Amanda, se fosse preciso. Do dia em que foi afastado à força, sumariamente acusado de ser um erro na vida dela. E depois, do silêncio, das cartas que nunca foram respondidas, da ausência de qualquer explicação. E agora aquele sapatinho. Pedro sentia um nó na garganta. A dor voltava, mais real do que nunca. Mas não era raiva. Era amor mal resolvido. Era saudade. Era tudo o que nunca pôde dizer. Naquela noite, sem saber ao certo por quê, ele caminhou até a casa de Amanda. A luz da varanda estava acesa. Ele subiu os 3 degraus de madeira e parou diante da porta. Ouvia música suave vindo de dentro, um bolero antigo, e o som de folhas sendo viradas. Ela estava lendo. Pedro ergueu a mão e hesitou. Ficou ali por minutos, lutando contra o impulso de bater. Parte dele queria entrar, dizer tudo, perguntar por quê. Outra parte ainda tinha medo da resposta. Foi quando, do outro lado da cortina, Amanda o viu. Ela não se moveu, apenas ficou parada, com a mão sobre o peito, o diário no colo e os olhos fixos naquela silhueta que ela conhecia tão bem. Ele não bateu. Virou-se devagar e caminhou de volta, como quem carrega o peso de um tempo perdido. Amanda encostou a testa no vidro, as lágrimas ainda nos olhos. E sussurrou: "Não volta, Pedro. Nem que seja só para dizer adeus direito."
O céu escureceu rápido naquela tarde, como se as nuvens tivessem guardado a tempestade por tempo demais. Amanda observava da janela os primeiros pingos de chuva riscando o chão de terra batida quando escutou um trovão ao longe. Ela já sabia que com aquele céu, os caminhos ficariam escorregadios. Resolveu recolher as ferramentas que havia deixado no celeiro. Vestiu uma capa fina, amarrou o cabelo em um coque apressado e saiu porta fora, sentindo a umidade subir pelos tornozelos. As botas afundavam levemente na lama recém-formada e o vento já soprava os primeiros galhos secos pelo chão. Assim que entrou no celeiro, o cheiro de feno úmido e madeira antiga a envolveu como um abraço morno e familiar. Aquela estrutura era uma das poucas que resistira intacta ao tempo. E ali, naquele mesmo chão de tábuas gastas, ela e Pedro haviam se beijado pela primeira vez. Com medo, desejo e inocência. Era o refúgio deles. Um lugar onde o mundo não existia. Amanda parou no meio do celeiro e respirou fundo, como se quisesse absorver as lembranças. Mas então o som de passos a interrompeu. Ela se virou devagar e o viu. Pedro. Encharcado. Os cabelos grudados na testa, os olhos atentos. Trazia o rosto marcado pelo tempo e pela chuva. E algo mais que ela não soube nomear de imediato. Dor. Você tá bem? Ele perguntou parando à entrada. Vim só recolher umas coisas. A chuva pegou de surpresa. Pedro assentiu e entrou, fechando a porta atrás de si. O som do vento lá fora ficou abafado, dando lugar ao silêncio espesso que se formou entre os dois. Amanda desviou o olhar, mexendo inutilmente em algumas cordas no canto. Pedro caminhou lentamente até o centro do celeiro, os olhos nela o tempo todo. Viu que o Tiago encontrou, disse com a voz baixa. Ela parou. O corpo inteiro reagiu àquela frase. Eu não esperava ver aquilo de novo, respondeu ela sem virar-se. Eu também não. Outro trovão ribombou ao longe. A estrutura tremeu levemente. Amanda se encostou em uma das vigas de madeira e Pedro se aproximou até que estivessem a poucos passos um do outro. Por que você nunca me respondeu, Amanda? Ela o encarou, e ali estavam os olhos dele. Não havia raiva. Havia um abismo cheio de perguntas. Eu nunca recebi suas cartas, disse com firmeza, mas a voz tremia. Nunca soube de nada. A única coisa que me disseram foi que você tinha ido embora. Pedro franziu a testa, visivelmente confuso. Eu escrevi. Eu esperei. Fui proibido de te ver. Sua mãe disse que você não queria mais me ver, que eu tinha acabado com a sua vida. Amanda sentiu o peito arder. A revelação caiu como uma martelada. Ela disse isso. Pedro assentiu, engolindo em seco. E eu acreditei. Porque você sumiu. Porque ninguém me procurou quando tudo aconteceu. Porque eu também estava destruído, Amanda. E sozinho. Ela deu um passo para trás, como se o próprio chão tivesse cedido. Eu achei que você tinha desistido de nós. Do bebê. Pedro se aproximou mais um passo. Os olhos dele estavam úmidos, mas não era só pela chuva. Eu teria feito qualquer coisa por vocês. Você sabe disso. Ou soube um dia. Ela levou a mão ao peito, tentando conter o choro. O celeiro parecia pequeno demais para tanta lembrança. Eu chorei sozinha, Pedro. Durante dias. Enterraram o meu filho, sem que eu o visse. E eu fiquei ali deitada, esperando você aparecer. E você nunca veio. Por que me tiraram de perto de você? Por que me calaram? Porque eu não sabia que você ainda me queria. Eu achei que você tivesse me apagado da sua vida. A dor era tanta que as palavras saíam em soluços mal contidos. Amanda virou o rosto, mas ele se aproximou mais um pouco e, devagar, com os dedos molhados, tocou seu queixo. A saudade é uma coisa covarde, Amanda. Ela nunca pergunta se pode entrar. Só vem. E fica. E dói. E às vezes é a única coisa que a gente tem. Ela fechou os olhos. A mão dele no rosto era quente. Apesar da chuva, o toque era conhecido, mas parecia novo. Como se revivesse algo esquecido e, ao mesmo tempo, abrisse uma ferida jamais cicatrizada. Eu ainda te amo. Ele sussurrou, a voz embargada. Mas não sei se posso continuar. Amando você, com todas essas feridas, abertas entre nós. Ela abriu os olhos. O olhar deles se encontrou com uma intensidade que nenhum dos dois soube segurar. Pedro aproximou o rosto do dela. Os lábios quase se tocaram. O silêncio era absoluto. A tensão espessa.
o mundo suspenso naquele milímetro que os separava. Amanda sentia a respiração dele misturada à sua. O coração parecia querer romper o peito. Mas ela recuou, milímetros apenas. Pedro, sussurrou. Eu também te amo, mas eu ainda tô quebrada. E você também. Ele encostou a testa na dela. Eu sei, mas talvez a gente possa se juntar pelas partes boas. Os olhos dela se encheram d'água. Um sorriso trêmulo nasceu em seus lábios. Pedro levou a mão ao rosto dela novamente, com carinho, e sussurrou. Se eu te beijar agora, você vai me deixar ir embora depois? Amanda não respondeu, mas ficou ali com os olhos fechados, o rosto na palma da mão dele, e o coração em suspenso, entre o desejo de se entregar e o medo de se perder. Na manhã seguinte à tempestade, Amanda acordou mais cedo que o habitual. O céu ainda estava cinza, mas havia algo em sua respiração que parecia mais claro, como se, depois de tanto tempo, ela tivesse liberado um pedaço de dor que guardava no peito. Mas havia perguntas demais latejando sob a pele, e uma verdade que precisava sair. Ela desceu as escadas com passos firmes, cruzou a sala em silêncio e entrou na cozinha, onde Dona Estela já cortava frutas sobre a bancada. A senhora mentiu para mim, Amanda disse, sem rodeios, a voz contida, porém firme. Estela continuou cortando a maçã com precisão cirúrgica. Depende do que está falando. Da carta de Pedro, das cartas que nunca chegaram, do que ele disse ontem. A senhora disse a ele que eu não queria vê-lo, que eu o culpava, que o nosso bebê não importava mais. O corte da faca foi seco. Estela levantou os olhos pela primeira vez. Eu fiz o que achei que era melhor para você. Melhor para mim ou melhor para sua reputação? Amanda avançou um passo. Eu estava em pedaços, mãe. E a senhora me afastou da única pessoa que poderia me sustentar naquele momento. Estela suspirou, como quem sabe que a verdade, quando vem à tona, nunca chega leve. Eu vi o que aquilo estava fazendo com você. Você emagreceu, chorava dia e noite, se recusava a comer. E ele era o motivo, Amanda. Eu precisava tirar você da beira do abismo. Ele não era o motivo. Ele era a ponte. A única que eu tinha. O silêncio se fez denso na cozinha. Estela baixou o olhar. E pela primeira vez, Amanda viu em sua mãe algo além da rigidez. Arrependimento. Eu só queria te proteger. Amanda apertou os lábios e virou-se. As mãos tremiam. O coração ainda mais. Aquilo precisava ser dito a Pedro. Urgente, ela encontrou Pedro perto do parreiral, supervisionando a poda das videiras. O cheiro da terra molhada, o som das tesouras cortando galhos e o céu começando a se abrir em fiapos de luz. Criavam um cenário quase irônico para o momento que se aproximava. Pedro, ela chamou com a voz trêmula. Ele virou-se. Havia nos olhos dele uma mistura de surpresa e esperança cautelosa. Preciso falar com você. É importante. Ele assentiu. Mandou Tiago entrar e caminhou com Amanda até o antigo depósito de ferramentas, onde poderiam conversar sem olhos alheios. Ali dentro, o ar era carregado de poeira, mas a tensão entre eles tornava tudo ainda mais denso. Minha mãe te afastou. Amanda começou com os olhos marejados. Ela mentiu. Disse que eu não queria te ver, que eu te culpava. Mas era mentira. Eu te esperei. Até onde consegui. Depois, fui morrendo um pouco por dia. Pedro abaixou a cabeça. A mão apoiada na cintura, como se aquele corpo forte já não suportasse o peso da revelação. Eu escrevi, Amanda. Juro por tudo que é sagrado. Escrevi tantas vezes. Vim até a cidade. Tentei falar com seu pai. Mas me barraram. Me trataram como se eu fosse um erro. Amanda se aproximou. Tocou o braço dele, como quem toca uma ferida antiga. Eu nunca te culpei, nunca. Nem por um segundo. Você era a única coisa boa no meio de tanta dor. Eu te amava. Eu te amo. Pedro ergueu o rosto. Os olhos marejados. A voz embargada. Eu construí tudo isso achando que você tinha me apagado. Cada videira, cada cerca, cada galpão, tudo foi uma tentativa de seguir em frente. Mas a verdade é que cada centímetro dessa terra ainda tem o gosto do seu beijo. As palavras atingiram Amanda como um raio no meio do peito. Ela se aproximou mais um passo. Estavam tão perto agora que podiam ouvir a respiração um do outro, sentir o calor do corpo. Me perdoa, ela sussurrou. Só se você me deixar te beijar agora.
Ela fechou os olhos por um instante, e então os lábios dele se encontraram. Foi um beijo urgente, dolorido. Um beijo cheio de raiva contida, de saudade de amor não dito. Um beijo de quem se perdeu e se encontrou. A boca dele encontrou a dela com fome de tempo, com sede de vida. As mãos se agarraram com desespero e ternura. Lá fora o mundo seguia. Mas ali, naquele depósito velho e cheio de lembranças, duas almas finalmente se reconheciam outra vez. Quando se afastaram, ainda com os rostos colados, Amanda respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Foram tantos anos. Pedro, e ainda assim, você é a única certeza que eu tenho, ele respondeu, passando os dedos pelas bochechas dela. Ela encostou a testa na dele, os olhos fechados, sentindo o pulsar da vida que ainda existia entre eles. Nosso amor ainda vive, ela disse, num sussurro que parecia oração. Mas ele sabe sobreviver à verdade? Pedro não respondeu. Apenas a envolveu num abraço demorado, onde cada batida do coração dizia, vamos tentar. O beijo ainda queimava nos lábios de Amanda quando ela voltou para casa naquela noite. Cada passo pelo caminho de terra soava abafado, como se os próprios pés não soubessem mais onde pisar. A chuva tinha dado trégua, mas por dentro ela continuava inundada de dúvidas, de lembranças de um amor que insistia em não morrer. Ao fechar a porta atrás de si, encostou-se na madeira e levou as mãos ao rosto. Era como se finalmente tivesse tirado uma máscara pesada, mas não soubesse o que fazer com o próprio rosto descoberto. O beijo de Pedro tinha aberto uma janela no tempo, mas junto com ela veio o vento das feridas mal cicatrizadas. Subiu para o quarto com passos lentos, tirou os sapatos e deitou na cama de infância. O teto parecia mais baixo do que antes. Talvez fosse a vida, que agora pesava mais do que quando era menina. Sobre a cômoda repousava a carta que Pedro lhe escrevera anos atrás. A mesma que só agora ela soube da existência. A mesma que sua mãe, em nome de uma proteção doentia, impediu de chegar até suas mãos. Amanda pegou o envelope, abriu com cuidado e leu de novo as palavras tortas pela emoção. A letra dele ainda era a mesma, firme e meio apressada, mas o conteúdo, esse doía como se tivesse sido escrito naquela manhã. Se você ao menos me respondesse, eu juro, Amanda, eu viraria o mundo do avesso para ti. Encontrar de novo. Ela apertou a carta contra o peito. Queria gritar, mas o silêncio parecia ser a única linguagem possível naquele momento. No dia seguinte, acordou com a casa em silêncio. Dona Estela saíra cedo para a igreja. Amanda desceu à cozinha, mas não sentia fome. Colocou café para coar mais por hábito do que por desejo. Foi então que viu a pasta sobre a mesa. Era marrom, com o logo de uma imobiliária na capa. Ao abrir, encontrou os papéis. Propostas, avaliação de mercado, condições de venda, a fazenda. O estômago dela revirou. Não. A sussurrou como se tentar negar fizesse a realidade mudar. Leu os detalhes com os olhos cada vez mais úmidos. Dona Estela havia decidido vender a propriedade. O mesmo solo que guardava as raízes da família e o luto que ela nunca superou. O mesmo solo que, de alguma forma, ainda a ligava a Pedro. Amanda largou a pasta como se queimasse. Subiu de volta ao quarto nervosa, perdida. A cabeça latejava. Tudo parecia implodir ao mesmo tempo. A reaproximação com Pedro, as memórias do bebê, a traição do passado e agora, a ameaça de perder o único lugar que ainda a fazia sentir algo verdadeiro. Pedro, do outro lado da cerca, notou os passos acelerados. Viu Amanda cruzar o quintal com o rosto tenso e se encolheu. Depois do beijo, ele também se afastou. Não por falta de sentimento, mas pelo medo de acreditar outra vez. Ele sabia o que Amanda significava. Ela era seu primeiro amor, seu abrigo, sua ferida mais profunda. Mas também era a mulher que, sem saber, o havia deixado sozinho em seu pior momento. E mesmo agora, mesmo depois do beijo, ele temia que ela partisse mais uma vez. Ela não vai ficar, murmurou para si mesmo, jogando a pá no chão do vinhedo. Ela nunca fica, Tiago. Alheio às tormentas dos adultos. Correu para a casa de Amanda com um potinho de geleia, feita por Pedro. Era um presente inocente, um gesto doce, mas carregado de intenções ocultas, porque, no fundo, o menino sabia que os dois precisavam de ajuda para se encontrarem, no meio daquele labirinto de ressentimentos. Amanda, ele chamou batendo palmas no portão. Ela apareceu minutos depois,
ainda com o rosto inchado de choro. Oi, Tiago. Trouxe isso para você. Pedro disse que foi a primeira safra boa, mas acho que ele só quer que você prove. Sorriu com malícia. Amanda se abaixou, pegou o pote e bagunçou os cabelos do menino. Ah, obrigada, meu bem. Você é especial demais, sabia? Ele gosta de você, disse Tiago sério, mas tá com medo. Eu escuto ele falar com as videiras de noite. Ele acha que ninguém ouve, mas eu ouço. Amanda tentou sorrir, mas não conseguiu. Só assentiu, como quem carrega o peso de saber demais e poder fazer pouco. Ao cair da noite, Amanda voltou para o quarto. Pegou a carta de Pedro mais uma vez. Colocou o envelope sobre o peito, deitou-se de lado e encarou a janela. A luz da fazenda vizinha estava acesa. Do outro lado da cerca, Pedro também encarava a mesma direção. A Casa Branca, a janela do quarto dela. O contorno de uma silhueta parada. Ele sabia que era Amanda e se perguntou mais uma vez se o amor que sentia sobreviveria a mais um silêncio. As videiras dormiam, os grilos cantavam e o céu se enchia de estrelas, como se quisessem cobrir o mundo de esperanças. Pedro cruzou os braços sobre o peito e murmurou para si mesmo, sem saber que as palavras viajariam no vento. Se você ficar, eu planto o nosso amor de novo, do jeito certo dessa vez. E ali, entre a terra e o coração, um novo ciclo esperava para florescer. O céu anunciava tempestade muito antes que as nuvens se fechassem por completo. Havia algo denso no ar naquela tarde. Não só o clima, mas o peso das palavras não ditas, os sentimentos acumulados e das feridas expostas que Pedro e Amanda já não sabiam como cobrir. Amanda entrou na cozinha com o coração acelerado. Tinha acabado de voltar da vila, onde ouvira rumores de que sua mãe estava prestes a assinar o contrato de venda da fazenda. Aquilo a rasgava por dentro. Era mais uma parte da sua história, sendo arrancada sem consulta, sem carinho, como se o passado pudesse ser negociado como gado em leilão. Pedro apareceu logo depois, chamando por Tiago, que havia desaparecido desde cedo. Amanda, ele veio até aqui hoje? Perguntou sem fôlego. Não, por quê? Ele saiu de casa depois que discutimos. Eu falei mais alto do que devia. Ele queria saber se a gente ia se separar de novo. Amanda franziu o senho preocupada. Você o viu pela última vez aonde? No galpão, perto da estufa. Ele pode ter voltado para cá, ou ido se esconder no campo. Ele faz isso quando fica chateado, disse Amanda, já calçando as botas. Os dois se entreolharam por um segundo. Nenhum deles falou em culpa, mas ela estava ali, pesada e pulsante. O céu desabou quando estavam a caminho da mata, atrás da antiga horta. Gotas grossas martelavam o chão, e os relâmpagos recortavam o céu como cicatrizes de luz. Amanda apertava os olhos, molhada até os ossos, o coração aos saltos. Tiago! Gritava Pedro, a voz engolida pelo trovão. Tiago, nós estamos aqui! Amanda repetia, os braços envolvendo o próprio corpo contra o frio. Foi quando ela parou de repente. Pedro, disse apontando com o queixo. Ali debaixo da mangueira, onde o sapatinho havia sido enterrado dias antes, havia uma pequena mochila vermelha e um tênis infantil encharcado. Pedro correu. Amanda logo atrás, e ali estava Tiago, encolhido sob o galho mais espesso, os olhos arregalados, o rosto molhado, de chuva e de lágrimas. Eu achei que vocês iam embora. De novo, ele disse com a voz embargada. Pedro se agachou e o envolveu num abraço protetor. Não, filho, a gente só estava tentando entender como não se machucar mais. Mas você é parte disso agora, a parte mais importante. Amanda ajoelhou-se ao lado deles, o barro grudando na barra da calça, os olhos marejados. Você é nossa ponte, Tiago. A única coisa que nos fez falar o que estava entalado fazia anos. O menino os olhou por um instante, como quem finalmente entendia o que era carregar dois corações machucados entre si. Então se agarrou ao pescoço de Amanda e chorou. Choraram os três, juntos, misturados, como família que ainda não sabe o nome que tem, mas já conhece o formato do abraço. Pedro o levou de volta correndo, coberto por sua própria jaqueta. Amanda ficou para trás, como se os pés se recusassem a se mover daquele lugar. A chuva seguia firme, mas ela já não se importava com o frio. Olhou em volta. O chão ainda estava levemente revirado da última escavação. O mesmo lugar onde o bebê que nunca nasceu fora enterrado às pressas, sob silêncio, vergonha e luto.
Pedro voltou minutos depois. Havia deixado Tiago seguro em casa. Eu precisava voltar, disse ele parando ao lado dela. A chuva não é nada perto do que ainda pesa aqui. Amanda olhou para ele, os cabelos colados no rosto, o vestido encharcado, mas os olhos firmes. Você sabia que era aqui? Pedro assentiu. Soube quando vi o sapatinho. Quando pisei nesse chão pela primeira vez, eu soube. Ela estendeu a mão e ele a segurou. Ficaram de joelhos lado a lado no barro, como se fizessem uma oração muda. Não havia palavras suficientes para curar o que foi quebrado, mas havia um silêncio entre eles que gritava redenção. Eu sonhei com ele, Amanda disse olhando para o chão. Uma vez. Ele estava correndo entre os parreirais e você o perseguia rindo. Pedro apertou a mão dela. Eu ainda sonho com isso, mesmo sem saber se ele teria seus olhos ou os meus. A respiração de Amanda se embargou. Eu o carreguei por pouco tempo, mas ele me ensinou mais sobre amor do que qualquer pessoa, e também sobre dor. Pedro virou o rosto e a encarou com os olhos marejados. A gente perdeu um filho, Amanda, mas talvez ainda dê tempo de salvar o que sobrou de nós dois. Ela não respondeu, apenas se inclinou para a frente e encostou a testa na dele, sentindo a respiração misturar-se, o calor dos corpos tentando vencer o frio da chuva. O beijo veio sem aviso. Dessa vez não havia hesitação. Não era apenas um gesto de desejo, era confissão, entrega, pacto. Os lábios se encontraram com doçura, mas logo se tornaram urgentes, intensos, desesperados por reconectar o que o tempo tentou separar. Ali, ajoelhados no barro, com a chuva como testemunha e a memória de um filho como raiz, Pedro e Amanda selaram uma nova promessa, ainda sem palavras, mas inteira de sentimento. E quando se afastaram, com os olhos fechados e os corações batendo em uníssono, sabiam. O que estavam construindo ali não era só reconciliação, era reconstrução de tudo, de dentro. O sol nasceu limpo depois de dias de céu fechado. Era como se a própria terra respirasse diferente. Amanda acordou cedo, não por insônia, mas por um sentimento novo. Leve, quase desconhecido, paz. Calçou as botas, prendeu o cabelo em um lenço florido e desceu as escadas sem fazer barulho. Dona Estela ainda dormia. A casa estava silenciosa, com cheiros de madeira antiga e café da véspera no ar. Amanda abriu a porta da frente e deixou o sol bater no rosto. Aquilo parecia um recomeço. E, pela primeira vez em muito tempo, ela não resistiu à ideia. No campo, Pedro já trabalhava. Camisa arregaçada, mãos firmes na terra, rosto suado e expressão concentrada. Amanda o observou por um instante, escondida pela sombra do alpendre. A forma como ele andava entre as videiras, como falava com os funcionários, como sorria com os olhos mesmo quando não sorria com a boca, tudo aquilo era familiar. E novo ao mesmo tempo. Vai ficar só olhando ou vai vir pôr a mão na massa? Ele gritou, sem sequer olhar para ela. Amanda riu. Como você sabia que eu estava aqui? Quando a gente ama alguém, sente até o silêncio dela. Respondeu sem pressa, sem vergonha. Ela desceu os degraus e atravessou o campo devagar. Pedro entregou a ela uma cesta de vime. As folhas novas precisam de cuidado. Como a gente. Ela o olhou de lado, o coração batendo em compassos desordenados. Eu sou péssima com jardinagem. Eu também. Mas mesmo assim... Tudo isso floresceu, disse, abrindo os braços em direção às parreiras. Amanda abaixou o rosto sorrindo, e os dois começaram a trabalhar, lado a lado, em silêncio. Um silêncio diferente do de antes. Um silêncio confortável, cúmplice. Um silêncio que dizia, não temos pressa, mas temos agora. Durante a tarde, Amanda ajudou a organizar o galpão de fermentação, limpando prateleiras, separando ferramentas. Pedro, de tempos em tempos, passava por ela e a tocava de leve, na cintura, no ombro, na mão, como quem precisava ter certeza de que aquilo tudo era real. Tiago apareceu com um avental amarrado no pescoço e uma câmera fotográfica antiga nas mãos. Quero registrar a nova fase da vinícola, anunciou empolgado. Amanda sorriu. Desde quando você gosta de fotografia? Desde que percebi que a memória engana, mas a imagem não, respondeu com sabedoria demais para a idade. Ele clicou Pedro rindo com um dos funcionários, depois Amanda limpando um vidro embaçado. Mais tarde, tirou uma foto dos dois juntos. Os rostos cansados e felizes,
encostados em uma parede de tijolos, mãos sujas de terra, corações pulsando o mesmo ritmo. À noite, Pedro apareceu na casa com um rádio antigo debaixo do braço. Funcionando, disse orgulhoso. Encontrei no sótão do galpão. Só precisei trocar umas peças. Isso toca mesmo. Amanda provocou. Quer apostar? Ligou o rádio. Depois de alguns estalos e chiados, uma música suave começou a tocar. Um bolero antigo, daqueles que embalam lembranças que a gente nem sabia que tinha. Pedro estendeu a mão. Me concede essa dança, senhora das uvas. Amanda hesitou, mas o sorriso dele desarmava qualquer resistência. Só se prometer não pisar no meu pé. Prometo pisar só no seu coração, disse, puxando-a para perto. Eles dançaram na varanda, sob a luz fraca do lampião, com o som antigo ecoando pela noite e o cheiro doce das videiras entrando pela brisa. Amanda encostou a cabeça no ombro de Pedro. Sentia o calor do corpo dele, o perfume misturado ao suor limpo do trabalho, a batida do coração calma e forte. Estavam conectados de um jeito que palavras jamais explicariam. Quando éramos jovens, ela começou sussurrando. Eu sonhava com isso, com a gente dançando na varanda, de noite sem ninguém por perto. E por que nunca me contou? Porque eu tinha medo de que, dizendo em voz alta, o sonho se quebrasse. Pedro a girou com delicadeza, depois a puxou de volta para perto. Eu teria construído essa varanda com as próprias mãos para dançar com você todas as noites. Amanda riu baixinho, os olhos úmidos de tanta coisa sentida em tão pouco tempo. Tiago, escondido na cozinha, clicou a câmera sem que percebessem. Capturou os dois envoltos em silêncio e música, os pés descalços dela, a mão firme dele na cintura, o sorriso nos rostos. Imprimiu a foto mais tarde, escreveu à mão uma legenda no rodapé e pendurou na parede, entre os temperos e os porta-copos. Meu novo lar. Depois da dança, Pedro acompanhou Amanda até a porta. Os dois pararam sob a luz fraca. Hoje foi um bom dia, ele disse. Foi. Um dia inteiro sem mágoas. Só mãos sujas e corações limpos. Pedro a observou com ternura. Você voltou, Amanda, mas será que voltou para mim? Ou para fugir de novo? Ela não respondeu de imediato. Olhou para o campo adormecido, para a sombra das parreiras ao longe, para a porta entreaberta da casa, onde viveu seus melhores e piores dias. Depois encarou Pedro com um olhar que não fugia mais. Talvez eu tenha voltado por mim, mas agora eu quero ficar por você também. Pedro se aproximou e a beijou na testa, com delicadeza. Então amanhã começa a nossa colheita. A primeira de verdade. Amanda sorriu, sem dizer nada. Mas por dentro sabia. Alguma coisa tinha mudado. E pela primeira vez, aquilo não assustava. O cheiro das uvas maduras preenchia o ar como um convite à celebração. A terra antes tão silenciosa agora vibrava. Era tempo de colheita. O primeiro ciclo completo, desde que Amanda voltara à fazenda. O primeiro vinho da nova vinícola. O primeiro capítulo, enfim, reescrito com as próprias mãos. Pedro caminhava entre os parreirais com passos largos e firmes. O sol filtrava-se entre as folhas e o suor escorria pelo pescoço, traçando caminhos na pele. Amanda o observava de longe, sentada na sombra da mangueira, onde tantas memórias dormiam. Havia algo diferente em seu olhar, uma leveza que não via em si mesma há anos. Ali, entre caixas, cestos e gargalhadas dos trabalhadores locais, ela sentia que a vida estava, finalmente, em processo de renascimento. Tiago corria entre as fileiras, distribuindo garrafinhas de água e piadas. Ria alto, tão alto que o som espantava os passarinhos, mas aquecia o coração de Amanda. A primeira colheita ninguém esquece, Pedro disse, sentando-se ao lado dela, limpando o rosto com o lenço amarrado no pulso. Especialmente quando é feita com quem se ama. Amanda sorriu, tímida. Eu nunca imaginei que estaria aqui assim, com você. Depois de tudo, Pedro a encarou por um instante. A vida tem seus próprios mapas. Às vezes leva a gente por caminhos longos, só para ensinar o valor de voltar. Ela encostou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. Sentiu o coração bater num ritmo tranquilo, diferente do que costumava carregar. Pedro, você ainda sonha com uma família? Ele não respondeu de imediato. Apenas passou o braço por trás das costas dela e a puxou mais para perto. Eu nunca parei de sonhar.
Só guardei o sonho numa gaveta bem escondida, até você chegar e abrir. Amanda respirou fundo. Eu não sei se a vida vai nos dar outra chance de ter filhos, mas eu queria tentar. Não para apagar o que passou, mas para continuar o que a gente começou. Pedro a olhou com os olhos úmidos, segurou o rosto dela com as duas mãos e disse: qualquer coisa com você, Amanda. Mesmo que venha com medo, com dúvida, com tropeço. Se for com você, eu planto, eu rego, eu espero florescer. O festival da colheita era a tradição na vila. Todos os produtores se reuniam para celebrar a fartura, expor os vinhos, vender doces caseiros e mostrar ao mundo que, mesmo em tempos difíceis, a terra seguia dando fruto. Pedro e Amanda montaram sua barraca com a ajuda de Tiago e alguns vizinhos. O nome da vinícola, bordado em tecido cru, estava pendurado sobre a mesa central. Mas o rótulo das garrafas estava coberto, segredo de Pedro. Amanda ajeitava as flores na lateral da tenda quando ele se aproximou, segurando uma única garrafa com as duas mãos. Posso? Ela assentiu. Pedro puxou o pano que cobria o rótulo. Amanda, ao ver o nome estampado em letras finas e elegantes, levou as mãos à boca. Entre a terra e o coração. Safra 1. O rótulo era simples, mas carregado de simbolismos. Havia a ilustração de duas mãos entrelaçadas, segurando um ramo de videira. E abaixo do título, uma frase para o que nasceu, o que se perdeu e o que ainda pode florescer. Amanda chorou. Ali em pé, diante da vila inteira, ela chorou. Pedro se aproximou, passou o braço em sua cintura e a puxou para um beijo calmo, profundo. Um beijo que não pedia licença. Não precisava mais se esconder. Foi a primeira vez que se beijaram em público. A praça silenciou por alguns segundos. Depois irrompeu em aplausos tímidos e sorrisos cúmplices. Todos ali sabiam de alguma forma que aquele amor não era comum. Era amor sobrevivente. Amor que sangrou e ainda assim escolheu permanecer. Tiago tirou uma nova foto. Mais tarde escreveria atrás: primeiro vinho, segundo começo. Pouco antes do fim do evento, Amanda se afastou da tenda para tomar ar. Caminhou até a lateral da praça, onde o movimento era menor. Passou os dedos pelos olhos ainda úmidos. Estava leve e assustada com essa leveza. Foi então que a viu. Uma mulher parada do outro lado da rua. Cabelos presos num coque baixo. Vestido simples. Tinha um envelope nas mãos e olhos muito parecidos com os de Pedro. Amanda franziu a testa. A mulher parecia hesitar, como se pensasse se deveria se aproximar ou não. O envelope amarelado tinha um selo antigo, um símbolo gravado em relevo. Não havia endereço. Só o nome escrito à mão: Amanda Cardoso. A mulher deu um passo à frente, mas logo voltou atrás, como se algo a segurasse. Observou Amanda por mais um momento e, antes de desaparecer entre as barracas, lançou-lhe um último olhar, profundo, como quem carrega verdades demais. Amanda ficou ali, parada, com o coração disparado. O envelope, os olhos, a sensação de que aquilo não era apenas coincidência. Voltou à tenda em silêncio, tentando fingir normalidade. Pedro falava com alguns moradores, sorrindo com os olhos. Tiago brincava com duas crianças menores, equilibrando garrafas vazias. Mas Amanda não via mais nada com nitidez. A imagem da mulher seguia presente, como uma sombra que não pertencia àquele dia de luz. E no fundo do peito, algo lhe dizia que aquela aparição mudaria tudo outra vez. A mulher apareceu na porta da vinícola no fim da tarde, quando o sol pintava de dourado os últimos cachos nas videiras. Pedro e Amanda estavam sozinhos, guardando as caixas do festival. Tiago tinha ido até a vila com um vizinho, e a casa estava em silêncio. Amanda a reconheceu no mesmo instante. Os olhos eram inconfundíveis. Agora de perto havia algo mais. Uma delicadeza contida nos gestos, um peso invisível nos ombros. Como quem carregava uma história que não era sua, mas que precisava ser contada. Você veio, Amanda disse, quebrando o silêncio. A mulher assentiu e estendeu o envelope. Eu me chamo Irene. Preciso conversar com vocês. É importante, muito. Pedro apareceu por trás da esposa, enxugando as mãos em um pano. Quando viu Irene, seu corpo reagiu com um leve sobressalto. Não de reconhecimento, mas de uma sensação incômoda e instintiva. Entraram à mesa de madeira no centro da cozinha. Recebeu o envelope com cuidado. Pedro ofereceu café, mas Irene recusou. Os olhos dela estavam fixos em Amanda,
como se procurassem um reflexo antigo. Durante muitos anos trabalhei em um convento em Minas. Lá recebíamos crianças, algumas deixadas por famílias desesperadas, outras entregues com papéis confusos, nomes falsos ou sem nada. Uma delas chegou numa manhã fria. Estava enrolada em um cobertor azul e vinha com um bilhete. Ela tirou da bolsa um pedaço de papel dobrado várias vezes. Amanda pegou com mãos trêmulas. Reconheceu de imediato a caligrafia. Era sua. O bilhete dizia: "Se um dia você crescer e me procurar, me chame de mãe. Seu nome seria Lucas." O coração de Amanda quase parou. "Eu escrevi isso", sussurrou. "Eu escrevi isso na maternidade, depois que..." Ela se calou. A voz se desfez antes de completar a frase. Pedro, ao lado, estava em silêncio, os punhos cerrados, os olhos cravados no envelope. "O menino ficou conosco até os 2 anos", continuou Irene. "Depois foi adotado por um casal. Eles não sabiam da origem exata. O processo foi intermediado por um funcionário terceirizado que usava nomes falsos. Só depois de muitos anos, investigando por conta própria, descobri quem eram vocês." Pedro respirou fundo. A cabeça pendia ligeiramente para frente, como se tentasse absorver aquilo sem se deixar abalar. "E onde ele está agora?" perguntou Amanda, a voz quase inaudível. "Eu ainda não tenho certeza, mas tenho pistas. O casal se mudou para o sul. A criança foi rebatizada como Gabriel. Há registros em escolas, consultas pediátricas. Um assistente social amigo meu está ajudando." Amanda agarrou a borda da mesa, tentando se manter firme. Pedro se levantou, caminhou até a pia e ficou de costas, olhando o campo pela janela. Seu peito subia e descia devagar, como se respirasse sob uma tonelada de emoção. "Você tem ideia do que está dizendo?" perguntou ainda sem virar. "Está dizendo que nosso filho está vivo?" Irene assentiu. "É uma possibilidade real, mas não quero levantar falsas esperanças. Só vim porque achei que vocês mereciam saber." Amanda foi até Pedro e segurou sua mão. Ele finalmente se virou. O olhar estava perdido entre medo e incredulidade. "Eu não sei como lidar com isso", ele disse num sussurro. "Já perdi esse filho uma vez. Não sei se aguento perder de novo." Amanda acariciou o rosto dele. "Nem eu, mas não quero viver mais com esse vazio. Se houver uma chance, por menor que seja, eu preciso ir até o fim. E não sozinha." Pedro fechou os olhos por um instante. Depois abraçou Amanda com força. Um abraço diferente, de quem segura o outro para não desabar. De quem se ancora num amor que já foi sopro, já foi vento. E agora era raiz. Irene se despediu discretamente, prometendo voltar assim que tivesse mais informações. Deixou consigo uma pequena caixa que guardava o cobertor azul e a pulseirinha de nascimento, que havia sido encontrada junto ao bebê. Quando a porta se fechou, Amanda sentou no chão, a caixa no colo. Pedro ajoelhou-se à sua frente. Pegou a pulseira nas mãos e leu as letras bordadas. Lucas C. Ambos choraram. Mas não era o mesmo choro de antes. Era um choro de possibilidade, de luz, de esperança que, ainda que tímida, renascia. Mais tarde, já no quarto, Amanda tirou o diário da gaveta. Sentou-se na cama com ele aberto. As páginas gastas pelo tempo. Passou os dedos por cada palavra, cada rastro de dor. E naquela noite escreveu uma nova entrada. Hoje, talvez nosso filho tenha um nome. Talvez tenha uma vida. Talvez já tenha sorrido, chorado, aprendido a andar, a falar, a cair e levantar. Tudo sem nós. Mas hoje também Pedro e eu nos encontramos mais uma vez. Agora não estamos mais perdidos. Seja o que for que descobriremos, vamos descobrir juntos. Fechou o diário com delicadeza, como quem fecha um ciclo. Levantou-se, caminhou até a varanda, onde Pedro a esperava. Deitado em uma rede, olhos fechados, ela se sentou ao lado dele, apoiou a cabeça em seu ombro e, num sussurro, disse: "Entre a terra e o coração, eu escolho você." Entre perdas e reencontros, Amanda e Pedro aprenderam que algumas raízes resistem até as maiores tempestades. Porque o amor verdadeiro não desaparece, ele adormece em silêncio, esperando a hora certa de florescer. E você? Entre a razão e o coração, o que escolheria? Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim.